So what people fear. Now I got the information that I needed. Salve sentinelas! Aqui é o Universo Proibido. E hoje, a verdade vem à tona. Todo mundo acreditava que a saga de Thanos tinha terminado em Vingadores Ultimato, que aquele estalo final era o ponto definitivo. Só que a Marvel nunca joga tão limpo assim. Agora, no meio das filmagens de Avengers Doomsday e Secret Wars, surge a bomba. Josh Brolin confirmou conversas diretas com os irmãos Russo sobre o retorno do Titã Louco. E não estamos falando de uma simples lembrança ou flashback qualquer. É algo muito maior, algo que pode reescrever os próximos anos do MCU. Antes de mergulhar nesse quebra-cabeça, já se inscreve no canal. Estamos prestes a bater uma meta histórica de inscritos e seu apoio agora faz diferença real. Ao se inscrever, você entra de fato nessa linha secreta de sentinelas que sempre recebe a análise antes de todo mundo. Aqui você não só assiste, você participa, você ajuda a decifrar o multiverso. E presta atenção, esse retorno de Thanos não é só mais uma peça nostálgica. Ele se conecta com projetos cancelados, com decisões estratégicas de bastidores e com a possibilidade de uma das batalhas mais épicas já vistas no cinema. Parece exagero? Então, espera até eu mostrar os detalhes que ninguém está comentando. Porque quando eles vierem à tona, a percepção de todo mundo sobre a próxima fase da Marvel vai mudar. Agora, quero que você comente aqui embaixo de qual cidade e país está assistindo esse vídeo. Eu vou ler todos, porque o multiverso dos sentinelas é global. E cada comentário ajuda a fortalecer nossa comunidade. Se esse conteúdo tá te conectando com as verdades do multiverso, já deixa o like e entra pra nossa linha secreta de inscritos. E é aí que começamos com a primeira pergunta inevitável. Thanos realmente voltou? Ou ele nunca saiu do jogo? O ponto mais intrigante sobre a fala de Josh Brolin não é apenas o retorno de Thanos, mas sim a incerteza de onde exatamente ele vai aparecer. Ele mesmo deixou claro que está em contato constante com os irmãos Russo desde o fim de Ultimato, e que essas conversas envolvem não só Doomsday, mas também Secret Wars. Essa ausência de definição não é acaso. Dentro da lógica da Marvel, isso abre espaço para manobras criativas e decisões estratégicas que podem mudar o tom inteiro da fase 6. Existe um detalhe pouco comentado, mas que faz toda a diferença. Robert Downey Jr. só aceitou retornar como Doutor Destino em Avengers Doomsday, sob a condição de que os Russo Brothers também fossem trazidos de volta para dirigir. Essa exigência muda completamente o jogo, porque não é apenas uma negociação contratual. É um movimento que restabelece o mesmo núcleo criativo que conduziu a saga do infinito até o seu ápice. Em outras palavras, a Marvel recriou o time que transformou Thanos no vilão mais marcante do cinema moderno. Essa dúvida entre Doomsday e Secret Wars pode parecer técnica, mas no fundo revela uma escolha de impacto narrativo. Se o retorno acontecer em Doomsday, ele pode ser apenas um prenúncio, uma participação rápida que prepara terreno. Já se a volta for diretamente em Secret Wars, isso significa que o estúdio está disposto a adaptar algumas das páginas mais icônicas dos quadrinhos, em especial, o confronto direto entre Thanos e o Deus Imperador Destino. E aqui entra o detalhe que muda tudo. Nos quadrinhos, Thanos subestima Doom, acredita que pode derrotá-lo mesmo sem a manopla do infinito, e paga o preço de forma brutal. O silêncio em torno de qual filme realmente trará esse embate não é apenas suspense natural, é cálculo. Porque se a Marvel entregar cedo demais que Doom e Thanos se enfrentarão, perde a força do choque quando o público assistir. Por isso, essa hesitação de Brolin em revelar detalhes pode ser justamente a forma mais inteligente de manter o segredo. Mas existe ainda um elemento que poucos estão percebendo. Essa decisão pode ditar o tom da próxima virada do MCU, exatamente como Guerra Infinita fez com o estalo. A diferença é que agora, o conflito é de vilão contra vilão. Só que antes de chegar nessa batalha épica, tem um detalhe que ninguém comenta. E é isso que vai nos levar ao próximo ponto. Quando se fala no retorno de Thanos, não basta imaginar apenas uma participação discreta. O que realmente chama a atenção
é a possibilidade de vermos no cinema uma das cenas mais icônicas de Secret Wars nos quadrinhos: o confronto entre Thanos e o Deus Imperador Destino. Esse embate, criado por Jonathan Hickman em 2015, é um dos momentos mais brutais da Marvel moderna e carrega um peso simbólico que o cinema ainda não ousou explorar. Nos quadrinhos, todos os heróis e vilões acabam em Battle World, uma colagem de universos criada por Doom após absorver o poder dos Beyonders. Nesse cenário, Thanos se coloca diante de Doom com a arrogância de sempre, acreditando que pode vencê-lo, mesmo sem a manopla do infinito. Doom, já elevado a um patamar quase divino, nem sequer considera Thanos uma ameaça real. O resultado é um massacre em segundos. Doom arranca o esqueleto de Thanos com as próprias mãos, em um dos painéis mais chocantes e inesquecíveis da Marvel. Trazer essa cena para o cinema teria um impacto equivalente ao estalo de Guerra Infinita. Não apenas porque envolve dois dos maiores vilões da história, mas porque representaria uma virada drástica de expectativa. O público já conhece Thanos como a maior ameaça que os Vingadores enfrentaram. Colocá-lo diante de Doom e mostrar sua derrota em segundos seria a forma perfeita de elevar Destino a um nível ainda mais assustador e imbatível, estabelecendo-o como a nova figura central do MCU. Esse duelo também conversa com a lógica atual da Marvel. Depois de tantas críticas ao excesso de vilões genéricos, trazer de volta o Titã Louco apenas para ser esmagado por um poder maior é uma estratégia clara de contraste. E aqui está o detalhe que poucos percebem. A Marvel não precisa adaptar Secret Wars de forma literal. Eles podem modificar o contexto, alterar os personagens presentes, mas se preservarem essa cena, terão em mãos um momento de choque cinematográfico comparável às maiores viradas do estúdio. Mas existe uma peça nesse tabuleiro que pode mudar completamente o que esperamos. Por quê? E se o Thanos que enfrentar Doom não for o mesmo que conhecemos? Há uma variante sombria que já foi explorada nos quadrinhos? E pode ser exatamente o que a Marvel está preparando. A hipótese que muda o tabuleiro é simples e incômoda. O Thanos que voltar pode não ser o mesmo que caiu em Vormir ou foi reduzido a pó no final de Ultimato, e sim o Thanos que venceu. Nos quadrinhos de Donny Cates, no arco Thanos Wins, surge o velho soberano conhecido como King Thanos, um titã envelhecido, barbado, coroado pela própria Carnificina, que governa um universo em ruínas com o Cosmic Ghost Rider ao lado. Essa versão não busca equilíbrio. Ela é o fim da linha. E aqui está o ponto que explica por que essa variante faz sentido para o cinema. Ela eleva o risco sem desfazer o passado, porque opera como variant em uma realidade paralela, preservando o cânone do MCU e, ao mesmo tempo, mostrando o que acontece quando Thanos finalmente consegue tudo o que queria. A existência de um Thanos que venceu já foi testada fora dos filmes. A Disney apresentou no ecossistema dos parques uma leitura multiversal do personagem, com visual mais régio e o conceito de um titã que triunfou sobre os heróis. Ainda que não seja canônico aos filmes, esse laboratório visual valida a ideia para o grande público. É familiar, é reconhecível e comunica imediatamente a diferença de escala. Em termos de linguagem cinematográfica, bastaria um único quadro bem composto: o trono, a barba branca, o olhar gasto, para o público entender que este não é o vilão de 2018. E é exatamente nesse detalhe que quase ninguém toca. A Marvel não precisa reapresentar toda a filosofia de equilíbrio. Ela pode contrastar. De um lado, o realismo frio do Doom. Do outro, o niilismo vitorioso de um Thanos sem freios. A aplicação prática dentro de Doomsday e Secret Wars seria cirúrgica. Em Doomsday, King Thanos pode funcionar como presságio. Um encontro breve, talvez através de uma fenda ou registro multiversal, que mostre o destino caso os heróis falhem. Uma versão onde o Titã passou do ponto sem precisar de manopla. Em Secret Wars, ele vira peça de xadrez. Não precisa liderar a narrativa. Basta colidir com Doom para medir escalas de poder e preparar o público para o clímax. Nos quadrinhos de Hickman, Doom reduz Thanos a pó em segundos. Se o filme optar por uma variante mais velha e ainda mais perigosa,
o choque visual e temático se amplifica, elevando Doom sem humilhar o legado do Thanos original, porque o confronto se dá com outra instância do personagem. Há um motivo adicional para essa escolha ser atraente nos bastidores? Trazer Josh Brolin como uma variante permite participações pontuais, com gravidade dramática, sem reabrir a Odisseia do Infinito. É uma solução elegante para o equilíbrio entre agenda de astros, orçamento e foco narrativo nos novos protagonistas, enquanto entrega um momento imã de trailer. E há um ajuste fino que pode fazer toda a diferença. King Thanos não precisa falar muito. Uma aparição silenciosa, um olhar que reconhece Doom como igual ou como usurpador, sustenta a atenção e mantém a mística do personagem. Resta a pergunta que reencaixa tudo no que vimos antes. Por que essa variante faz tanto sentido agora? Por que vários planos de exploração do passado e do mito do Titã foram abandonados ou reposicionados? E a Marvel precisa de um atalho visual e temático para restaurar o peso do nome Thanos, sem diluir a vitória dos Vingadores. E é justamente nesse ponto que entram os projetos que ficaram pelo caminho. Ideias que, se tivessem ido adiante, já teriam pavimentado esse retorno com outra textura. Isso abre a porta para o próximo bloco. O retorno do Titã Louco hoje parece inevitável, mas vale lembrar que a Marvel já tentou explorar esse personagem em vários caminhos que nunca saíram do papel. Durante a fase 4, no auge da produção acelerada para o Disney Plus, um dos primeiros projetos cogitados foi Eternals 2. A ideia era aprofundar o passado de Thanos como um Eterno de Titã, com foco direto em sua relação com Eros, vivido por Harry Styles. Esse arco teria revelado a infância do Titã, expandindo o conceito de que os Eternos são basicamente máquinas criadas pelos Celestiais, e levantando a questão: como uma entidade artificial pode gerar descendência, como Alars fez ao conceber Thanos e Star Fox? A sequência chegou a ter concept arts de um Thanos jovem, apelidado nos bastidores de Teen Owls por sua aparência mais esguia, mas acabou engavetada após o desempenho morno do primeiro filme. Outro plano descartado foi uma série limitada sobre a origem de Thanos, inspirada nos quadrinhos Thanos Rising, de Jason Aaron. Ali, a narrativa mergulha na juventude do personagem, sua obsessão pela entidade morte e a gênese de sua jornada, em busca da manopla do infinito. A Marvel, inclusive, chegou a flertar com essa ideia ainda na fase 1, quando existia uma versão preliminar da Saga do Infinito que daria maior destaque a Mephisto como aliado e traidor de Thanos, algo semelhante ao que acontece no quadrinho Infinity Gauntlet. Esse detalhe é crucial, porque explica por que hoje tanto Mephisto quanto a própria personificação da morte já foram introduzidos discretamente no MCU, com Sacha Baron Cohen e Aubrey Plaza assumindo esses papéis. Esses projetos cancelados mostram uma hesitação clara do estúdio. Como revisitar Thanos sem enfraquecer a vitória dos Vingadores em Ultimato? A resposta encontrada foi guardar essas ideias como material de apoio para algo maior. Assim, o público não viu a versão adolescente obcecado por morte, nem a continuidade do Arco dos Eternos. Mas essas bases ainda estão disponíveis para serem resgatadas em Secret Wars. Imagine o choque se Doom enfrentar não apenas o Thanos que conhecemos, mas um eco desse passado descartado, a versão jovem ou até mesmo o soberano King Thanos, fundindo as ideias que ficaram no limbo. O que parecia esquecido pode, na verdade, ser uma carta na manga para elevar o peso dramático da próxima fase. E é aqui que chegamos à questão central. Qual será o real papel de Thanos no futuro do MCU? Porque mais do que nostalgia, seu retorno pode servir como o prenúncio do maior reboot que a Marvel já tentou. A volta de Thanos não deve ser lida apenas como um gesto de nostalgia. Na prática, ela funciona como uma preparação para a transição mais delicada que a Marvel já enfrentou desde 2008. Kevin Feige já deixou claro em entrevistas e painéis que a fase 7 será uma espécie de reinício, um soft reboot que vai redefinir como os X-Men, os mutantes e outros personagens serão integrados ao MCU? Dentro dessa lógica, trazer de volta o vilão que simbolizou o auge do estúdio é uma forma de fechar um ciclo e, ao mesmo tempo, sinalizar que o próximo capítulo será ainda mais radical. É preciso lembrar que Thanos é mais do que um personagem.
Ele representa o peso de uma narrativa que marcou o cinema global e redefiniu a ideia de vilão definitivo. Colocá-lo diante de Doom, ou em qualquer papel dentro de Secret Wars, é um gesto simbólico. Mostra que o MCU reconhece seu passado, mas está disposto a superá-lo. O público verá que, por maior que Thanos tenha sido, agora existe um inimigo mais poderoso, mais estratégico e muito mais cruel. Isso prepara terreno para que a Marvel justifique o reboot narrativo sem parecer que está apenas descartando o que construiu antes. Seja como King Thanos, como variante perdida em Battleworld, ou até como sombra de projetos que nunca aconteceram, a presença dele funciona como uma despedida e, ao mesmo tempo, um prenúncio. O retorno do Titã Louco não é sobre repetir o passado, mas sobre mostrar o que vem depois. A grande questão é: você gostaria de vê-lo voltando como a ameaça brutal que já conhecemos? Ou prefere que ele seja reinventado como peça estratégica desse novo multiverso? Essa resposta pode ditar a forma como os fãs enxergarão a Marvel nos próximos anos. E aqui vai o ponto crucial. Estamos chegando perto de uma marca histórica de inscritos. Cada nova inscrição fortalece esse canal e garante que mais sentinelas recebam as análises antes de todo mundo. Ao se inscrever, você não apenas apoia, você se conecta diretamente às verdades ocultas do multiverso. Agora eu quero saber de você. De que cidade, ou até mesmo de qual país, você está assistindo este vídeo? Deixe nos comentários, porque eu vou ler todos. O nosso multiverso é feito de cada voz que participa daqui. Se esse conteúdo fez sentido para você, já deixa o like, se inscreve e entra para a nossa linha secreta de sentinelas. Nos vemos no próximo vídeo.